Ó Senhor Jesus, louvamos a Ti, ó Pai, por esse sábado. Ó Senhor, por mais esse dia em Tua presença, por podermos, Senhor, desde cedo já estar desfrutando da Tua palavra. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. A leitura bíblica do sábado começa com Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Vamos ler também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. E o ler com oração está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos do 9 ao 10, que diz assim: Eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ó Senhor Jesus. O título do sábado é Libertação da idolatria e conversão a Deus. O testemunho dos Tessalonicenses teve uma repercussão marcante em toda a região da Macedônia e Acaia. Estamos diante de uma igreja nova, de poucos meses, mas visivelmente transformada. Aqui Paulo, mais uma vez, não enfatiza milagres nem atitudes a que os homens e os cristãos em geral dão importância. Ele ressalta a transformação de vidas por intermédio de seu testemunho naquela cidade. Paulo afirma: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Era como se Paulo dissesse: nossa presença no meio de vocês causou toda essa transformação. As palavras e o viver de Paulo e seus cooperadores geraram entre os tessalonicenses 3 atitudes que estão relacionadas com a estrutura do viver da igreja. Primeiramente, eles deixaram os ídolos para se converter a Deus, obra de fé. Depois, começaram a servir o Deus vivo e verdadeiro, labor de amor. Por fim, passaram a aguardar dos céus a Jesus, perseverança da esperança. Podemos afirmar que uma coisa é deixar os pecados e voltar-se para Deus, e outra é deixar os ídolos e voltar-se para Ele. Muitos cristãos hoje, de certa maneira, deixaram os pecados grosseiros e se voltaram para Deus. Mas a pergunta que fazemos é: será que todos eles deixaram os ídolos? Ao analisarmos a natureza humana, entendemos por que as pessoas se apegam a ídolos. Leiamos: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Esse versículo se relaciona com este: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses versículos são revolucionários. O ser humano compõe-se de 3 partes: espírito, alma e corpo. O corpo é a parte exterior. Na parte intermediária temos nossa alma, a parte psicológica, psique, que se compõe de 3 partes: a intelectual, que é a nossa mente, a emocional, que é a nossa emoção, e a parte volitiva, que é a nossa vontade. Na parte mais interior está o espírito humano. Apesar de reconhecer a existência do corpo e da alma, poucos sabem que dentro de si também há um espírito humano, uma parte que está escondida lá em seu âmago, em seu íntimo.
É aí que Deus colocou a eternidade, conforme lemos em Eclesiastes, no coração do homem, sem que este o perceba. O homem tem a eternidade dentro de si, e a única maneira de preencher esse vazio é com o próprio Deus. Assim, é possível compreender por que desde os primórdios de sua existência, o ser humano procura preencher esse vazio com coisas materiais, dinheiro, casas, carros, tecnologia e etc. Ou com prazeres para sua alma, viagem, sucesso, entretenimento e etc. Sem com isso se sentir satisfeito. Agora sabemos que por mais que tente, o ser humano nunca conseguirá preencher esse vazio, pois a eternidade está em seu coração. Essa eternidade, que é o espírito humano, só pode ser preenchida com o próprio Deus, que é eterno. Todas as pessoas têm uma necessidade natural de adorar o Deus vivo e verdadeiro. Desde indígenas que adoram estátuas ou elementos da natureza, até aqueles que se declaram ateus. Todos sentem necessidade de adorar a Deus, mas, como se negam a fazer isso, criam seus próprios ídolos. Existem duas categorias de idolatria, a visível e a oculta. Em muitos países, a idolatria é ostensiva, visível, com imagens e estátuas de ídolos. Em outros lugares, a idolatria é oculta, como o culto às celebridades, aos bens materiais, ao dinheiro e aos prazeres. Mas afinal, o que é ídolo? Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. É algo muito sutil. Os ídolos podem impedir você de se consagrar ao Senhor. Muitos idolatram celebridades do mundo da música, do cinema, dos esportes, da política e agora das redes sociais. Alguns ainda conservam em suas casas quadros desses ídolos. Embora não sejam imagens de santo, são igualmente ídolos. Vimos que os cristãos tessalonicenses deixaram os ídolos para se converter a Deus. Converter, no sentido original da palavra, em português, significa voltar-se. As pessoas da província da Macedônia, onde se encontrava a cidade de Tessalônica, viviam profundamente enraizadas na idolatria. Mas muitas delas experimentaram o poder do Evangelho, foram libertas dos ídolos e se voltaram para o Deus vivo e verdadeiro. Aleluia! Que transformação! Essa experiência todos nós precisamos ter na igreja. Louvado seja o Senhor! Pergunta: qual é a relação entre Eclesiastes 3:11 e 1 Tessalonicenses 5:23? Amém, queridos irmãos. Aleluia, Senhor Jesus. O título do alimento diário de hoje tem a libertação da idolatria e a conversão a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor por esse título, né? E a gente viu logo no início da leitura que as palavras de Paulo e o seu viver, junto com seus cooperadores, geraram ali entre os tessalonicenses 3 atitudes, né? Que compõem a estrutura da vida da igreja. Ó Senhor Jesus! Nós vimos ali, amados, a primeira, que eles deixaram, amados, os ídolos e se converteram a Deus. Louvado seja o Senhor. Está relacionado à obra de fé. Amém? A segunda é que eles passaram a servir a Deus. Olha que maravilhoso. Ao Deus vivo e verdadeiro. Senhor Jesus está ligado ao labor de amor. Senhor Jesus. E em terceiro, eles passaram agora a esperar o Senhor. Eles passaram agora, amados, a ter uma outra esperança, né? Uma esperança na vinda do Senhor. E está ligada à perseverança da esperança. Senhor Jesus. Amados, a gente sabe, né, que deixar os pecados, né, e passar a buscar o Senhor, né, é uma coisa, né? Mas o caso dos Tessalonicenses foi mais profundo, né? Eles deixaram a idolatria, amados. Louvado seja o Senhor por isso. E quanto a nós, né? Quanto a mim e a você, será que ainda nós temos ídolos, amados? Oh, Senhor Jesus. É claro, né? Ninguém tem aqueles bonequinhos, né, em sua casa, né? Que é chamado por aí de santos. Claro, nós não temos mais isso. Essas imagens de escultura. Mas, amados, não sei vocês, né? Mas nós podemos ter em nossa casa quadros de ator, de atrizes, né?
ou de cantores, né? De jogadores de futebol, né? Então, isso tudo, amados, é uma espécie de idolatria, sabia? Que muitas vezes impede o nosso crescimento de vida. Por isso a gente precisa estar diante do Senhor, pois Deus é luz para nos iluminar a cada instante de nosso viver. Senhor Jesus. E é interessante, amados, o que é um ídolo, né? Um ídolo, antigamente, né, na época dos nossos avós, um ídolo era algo que estava ali, sem falar, sem ouvir, sem ver, né? Hoje não. Hoje o ídolo, amado, é tudo aquilo que está em primeiro lugar em nossa vida, que toma o primeiro lugar de Deus em nosso coração. Isso é um ídolo. Então, tudo aquilo, amados, que tomar o lugar de Deus em seu coração é um ídolo. Por exemplo, o seu celular, ele está em primeiro lugar mais do que o Senhor? Quando você acorda, você invoca o Senhor ou você vai logo ao seu celular? Oh, Senhor Jesus! Amados, o ídolo hoje é algo mais... essa questão da idolatria é algo mais sutil do que naquela época. Hoje tem coisas muito sutis que Satanás tem colocado para tirar o lugar de Deus em nosso viver. E muitas vezes a gente está desapercebido. Ó Senhor Jesus! Mas, amados, tem algo interessante, né? Por que é que as pessoas se apegam aos ídolos, né? Ó Senhor Jesus! Lá em Eclesiastes 3:11, mostra para nós que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Ó Senhor Jesus! Ou seja, o homem tem necessidade, amado, de adorar alguma coisa, de adorar a Deus. Mas só que eles muitas vezes não conhecem, não sabem que precisa adorar a Deus. E muitos até se negam a adorar a Deus, como os ateus, né? E como pessoas aí que muitas vezes recusam a adoração a Deus, né? A gente vê assim, por exemplo, né? Os indígenas, né? Que adoram o sol, a chuva, a lua, tantas outras coisas, né? E os ateus que procuram coisas para adorar, mas não adoram a Deus. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, porque nós adoramos a Deus, né, amados? Senhor Jesus. E é interessante porque o homem, nós sabemos que lá em 1 Tessalonicenses 5:23, mostra para nós, né? Que o homem tem 3 partes. Ali mostra que o homem tem espírito, alma e corpo, né? O corpo é a parte exterior para contatar as coisas físicas, né? A alma é a parte psicológica, constituída de mente, vontade e emoção. E o espírito, ó Senhor Jesus, e o espírito, amados, Deus criou dentro do homem, que tem 3 partes, né? A comunhão, intuição e consciência, que é o órgão adequado para contatar a Deus. Senhor Jesus, é com essa parte mais interior que está no coração, no interior do homem, que nós adoramos a Deus, que nós contatamos a Deus. Louvado seja o Senhor. E esse espírito humano, amados, é onde está a eternidade, colocada por Deus. Não é maravilhoso? E por mais que as pessoas tentem, né, muitas vezes, viagens, né, ganhar mais dinheiro, comprar carros novos, fazer tantas coisas, né, para se preencher, não conseguem. Por quê? Porque o espírito, amados, o vazio que está no homem é algo que só Deus pode preencher. Por isso, vamos buscar a Deus, vamos nos preencher do verdadeiro Deus. Amém? Senhor Jesus. E só Deus, amados, pode nos preencher completamente. Sabe por quê? Porque Deus é eterno. Oh, Senhor Jesus. Amados, que nesse sábado, né? Que nesse sábado você e eu possamos estar desfrutando mais e mais do Senhor. Possamos até estar pregando o Evangelho, né? Para levar as pessoas a preencher essa parte mais interior do seu ser, que muitas vezes ela está procurando preencher com outras coisas, né? E precisam conhecer o verdadeiro Deus. Amém? Por isso vamos pregar o Evangelho. E que os irmãos possam ter um bom sábado, né? Na presença do Senhor, se preenchendo mais e mais desse verdadeiro Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia, amados.